Então, Olá, boa noite. Sejam bem-vindos indiferente a mais uma do aula médico do que um sobre advogado. pecados O sexuais. advogado se pegou a causa Estamos para online ele. agora. Que Deus abençoe. Advogado, Amém? vai ter que ir. Deus abençoe a todos. E vamos à nossa E aula. aí, João vai dizer assim, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Filhinhos, vocês não precisam pecar. Olha o que interessante. Parece que nós temos uma necessidade de pecar. Parece que em nós, parece que em nós está aquele negócio de pecar. Mas João vai dizer assim, filhinhos, vocês não precisam pecar. Estou colocando Todavia, os se pecar, slides da semana em Jesus, passada. o advogado, E hoje a gente vai continuar para terminar a aula a minha causa já está ganha, a sua causa já está e ganha. logo depois A nós sua causa já está ganha. A sua causa trabalhar com ganha as questões de renúncia de cada Então, um. eu queria que Amém? você entendesse que nós não conseguimos viver uma vida transformada se nós estivermos com essa vida conformada. Ah, eu sou assim. Gabriela Coelho. Eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Está conformada. Ah, nasceu só. Lembra daquela música? Como você muito legal para as crianças. Ah, meu vizinho, vou lá na casinha. Vamos assim. Então, um dia esse fim difícil de tudo que era tudo, significou. Então, as razões da minha cabeça, elas serão na minha mente. O Senhor vai trazer consciência. Porque não adianta ter a minha vida transformada. Quer ver uma coisa? Eu posso vir à igreja domingo, na terça-feira, na célula de família. Eu posso vir na quinta-feira no culto da provisão, na sexta-feira no culto da meia-noite e tomar a ceia. Mas eu ainda estou com os dogmas do passado da minha vida. Quando a Bíblia diz assim, ó, examine-se, pois, o homem é assim mesmo. Eu gosto muito dessa Está palavra. repreendido em nome de Jesus. E aí ele vai dizer assim, Está examine. pronto aqui. E quando o sujeito se examina, ele cria uma outra oportunidade dada por Deus. Mas ele não proíbe o sujeito por não tomar a ceia. Ele fala assim, mano, examine-se, pois, o homem é assim mesmo. Toma o cálice. Participe. Mas você já se examinou. Então não adianta eu vir para essas atividades se eu ainda estou com a minha mente, principalmente, ainda guardada nas coisas que o mundo oferece para mim e para você. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. São poucas coisas, não. Sim ou não, Aníbal? O mundo oferece, não oferece? O mundo oferece, né, Julie? Obrigado. Eu vou mandar para o teu e-mail. Você, querido, até deseja O mudar. negócio não é isso, ele não está Você até deseja mudar, porque não há conformidade entre a luz e as... Por favor, fale, ó. Certo? Você não sabe, está vendo assim? Você não sabe. Está dentro ali do labirinto. E às vezes a saída está assim pertinho. Você chega até perto da saída, mas fala assim, não, não é que não. Aí vai fazer o percurso dentro de um labirinto. Eu sou de você. Parece que aquilo que nos afasta de Deus é o que só me alimentando dia a dia. Quando nada acontece. A Bíblia vai dizer assim, o que falta a vocês é conhecimento. Então, o meu povo perece por falta de instrução. E o conhecimento está na palavra do Senhor. Não está na minha palavra. Quando você olha para mim, eu sei até que você gosta de mim, pelo menos um pouquinho. Mas eu não sou suficiente. Ele não foi suficiente para moldar a tua mente. Eu não sou. E isso é uma coisa que você precisa decidir. Pessoal, aguarda só um minutinho que Você a não gente está decidiu um dia? tentando aqui, tá? Vou dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Uma das nossas decisões, hoje, a gente começa a reflexão. Se tivesse a idade mais nova e a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria isso, 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 isso. Sim ou não? Nós somos. Para quem está em casa,
poder participar. Amém? Então vamos lá, vou fazer uma recapitulação rápida daquilo que a gente parou na semana passada. Enquanto isso, o Gabriel vai ficar ali na dura tarefa dele, que é tentar espelhar. O e-mail está ali, tudo bom? Tudo bem-vindo. O e-mail está ali, mas ele não consegue abrir, então, seja que Deus quiser. Bem, nós falamos na semana passada, oi? Está com internet. Ele só não consegue descer o cursor. O cursor não desce, que o slide está lá. Mas não está conseguindo também. Não está. Espelhar pelo celular? Eu também não estou conseguindo espelhar. Não está conseguindo. Se você souber, se você quiser, pode ficar à vontade. Estou abrindo aí a franquia para quem souber fazer. Mas vamos lá, gente. Nós não vamos deixar parar por conta de um slide, né? Semana passada nós paramos sobre... falamos... Para quem está vindo hoje pela primeira vez, nós estamos falando sobre pecados sexuais, tá? E falando sobre a grande renúncia e aquilo que nós vamos renunciar no dia de hoje. Falamos sobre todos os pecados envolvidos na área sexual. E aí descobrimos que tem muitos, mais de 50 relacionados. Aí alguém me pediu e falou assim, pastora, mostra todas, porque pode ser que eu tenha cometido algum que não está aí nessa lista. Eu quero saber de todos. Então, eu fiz alguns outros slides para fechar esse conteúdo. Mas eu quero aguçar a sua memória para você me ajudar aí para lembrar dos que eu já falei. Quais foram que eu já falei? Não, tá muito fraco. Mais alto. Pornografia, o que mais? Adultério, o que mais? Fornicação, o que mais? Masturbação, o que mais? Lascívia. Todo mundo sabe o que é lascívia, né? Perversão, o que mais? Abuso sexual. Bestialidade, o que mais? Idolatria sexual, abuso sexual, pedofilia. Tem mais. Já foi 22. Já foi 22, já está contando. Mas tem mais. Mas aí nós descobrimos, né, juntos, que existem alguns demônios que são associados a isso. E vimos na semana passada sobre Asmodeus, que é um demônio que está associado à luxúria e aos desejos sexuais. Ele também está associado à agressividade, entendeu? A agressividade, aquela... Já viu aquela ignorância descontrolada? Né? Uma estupidez fora do comum? Que a pessoa fica agressiva porque você tirou alguma coisa dela e, de repente, ela é capaz de quebrar alguma coisa. Então, isso é uma interferência demoníaca. Então, além desse demônio atuar na área sexual, ele também atua na área do controle emocional. Falamos sobre Lilith, tá? Na semana passada, nós falamos sobre esses nomes não estarem na Bíblia, e eu expliquei por quê, né? O que acontece para que haja essa ação. Falei sobre o cânon, alguém até me perguntou, acho que foi a Nina. A Nina foi estudar, tá, gente? Gostando de ver. Ela foi estudar sobre o que é o cânon. O cânon são os livros bíblicos que estão dentro daqueles que são conhecidos como livros que são livros inspirados por Deus. Ele está dentro do cânon espiritual, ou seja, todos são reconhecidos como livros inspirados por Deus. Porém, existem outros livros que são chamados de livros apócrifos, que são livros que estão na Bíblia, mas não são considerados livros dentro do cânon, ou seja, do original no hebraico. Quais são esses livros? Judite, Macabeus, Tobias e outros mais que eu desconheço. Pastora, a gente não pode ler? Pode ler, mas leia como um livro comum, um livro que você quer ler para você aprender mais e ter mais conhecimento, mas não é um livro inspirado. Então, alguns desses nomes estão lá, tá? Outros, o que acontece com a questão de demonização? Os demônios, eles não têm nome, né? Eles tomam o nome daquilo que foi uma influência numa sociedade. Nós vimos semana passada de Jezabel, né? Quem já ouviu falar de Jezabel? Quando você fala de Jezabel, você pensa no quê?
demônio da Jezabel, né? Aquela prostituta que vai pegar meu marido, que vai interferir, né? No meu trabalho era muito assim, ai, vem aqui na Jezabel. Quer dizer, a pessoa ataca a pessoa com o nome de Jezabel. Só que esse nome foi o nome de uma influência bíblica. E ela foi uma mulher má. E ela foi uma mulher que se deixou levar pelo inimigo. Aí ela morre, o inimigo faz o quê? Pega o nome dela e fica usando o nome dela. Entendeu? Falei também de outros nomes que a gente desconhece, que são usados, vem de cultura também, cultura indígena, cultura africana, cultura egípcia, ok? E várias outras culturas, até na nossa nação mesmo, existem muitos que a gente desconhece. Hoje eu estava vendo uma prova de geografia sobre trança no cabelo. O que essas tranças significam? Tem um significado essas tranças. As tranças foram a época que os escravos saíam da escravidão e eles se comunicavam pela trança. Então, na trança dizia se a pessoa era casada, se era solteira, se tinha filho, que língua ela falava, pelo trançar do cabelo, essa trança no couro. Então, isso se chama o quê? Cultura regional. Entende? Então, o que os demônios fazem? Eles pegam essas culturas regionais, não estou falando da trança não, tá, irmã? Eu só estou explicando o que é uma cultura, tá? Eu amo trança. Eu só não faço que dá dor de cabeça, mas já fiz. Não é isso, não. Eu estou explicando o que é uma cultura regional, para a gente poder entender por que desses nomes, tá bom? Outro nome que a gente viu semana passada foi Lilith. Esse é um nome de tradição bíblica. Está relacionado à sedução, à distorção da sexualidade. Alguém já viu uma bala? Já viu uma bala chamada Lilith? Tem uma bala chamada Lilith. Tem o pastor Vazir falou outro da semana passada que foi Abraxas, que também é um nome de uma loja, mas é um demônio que atua nessa região. Não é a loja, né? É essa entidade que atua com esse nome, responde por esse nome. E se você invoca, eles se manifestam. Tem Astarote, está ligada à idolatria, à prostituição cultural. Baal Peor, eu estou correndo, irmãos, porque a gente falou isso na semana passada, tá? Depois, se você tiver dúvida, pode me perguntar. Baal Peor, pode levantar a mão e perguntar, sem problema. Está relacionado à imoralidade sexual coletiva. O que vem a ser essa imoralidade coletiva? É os swings, é as trocas de parceiro, é isso aí. É esse demônio que atua nessa área. Espírito de prostituição, tá? Está lá em Oséias, isso aí, 4:12, obrigada. Então, quais são os males que eles podem causar? A gente aprendeu também na aula anterior. Os demônios, eles fazem isso. Ele precisa de um corpo para atuar. Tá? Ele atua nesse corpo, ele escraviza esse corpo. Depois ele sai e deixa os escravos. É isso que ele faz. E aí você fica vivendo as consequências desse escravo. Pastora, eu já aceitei Jesus como meu salvador, mas eu continuo sofrendo essas interferências. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque às vezes você está liberto em Cristo Jesus, mas o estrago está lá. É igual quando você quebra o braço e o médico ingessa torto. Aí o braço calcifica, não é isso? O osso calcifica, mas fica tortinho. Mas você volta todos os movimentos. Então, para consertar o braço, tem que quebrar de novo, gestar de novo, é um processo muito doloroso. Então, isso também acontece no mundo espiritual. Ou seja, a gente precisa ter manutenção. Aceitou Jesus como Salvador, tem que passar pelo processo todo, né, de limpeza da casa, de confissão de pecados, arrependimento. Se você aceitou Jesus como Salvador, mas não passou por isso, você precisa passar, precisa de um discipulado, de um acompanhamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a libertação, em muitos casos, é gradativa, em outros é instantânea. A gente foi visitar uma senhora, a avó da Lomane, ela falou assim, eu fui na janela e falei, eu não quero mais fumar. E na mesma hora ela parou de fumar e não quis mais fumar. Ou seja, foi uma libertação na hora, cortou o desejo na hora. Isso acontece com todo mundo? Às vezes não. Vai depender de quê?
Isso aqui, ó, temperamento também, né? Crenças antigas que às vezes a gente tem na cabeça, que colocaram em nós algumas crenças, e às vezes a gente fica preso naquilo ali, achando que tem alguma coisa, e às vezes tem mesmo, tá? Então, quais são os males que eles causam? Sensação de afastamento de Deus. Eu tenho um post no meu celular que eu sempre estou me policiando. Que post é esse? Sinais que eu, Sandra, estou tendo um ataque do inimigo. Porque eu não sou diferente de nenhum de vocês. Ele pode me atacar. Eu posso estar na igreja, alguém proferir uma palavra e eu ser tentada. Né? Sou humana, estou sujeita a isso. Então, tenho lá anotado quais são os sinais. Eu vou me autoavaliando. Se eu estou vivendo esse sinal, eu estou sendo atacada, eu estou recebendo uma seta. Isso não significa dizer que o meu corpo está sendo tomado por um espírito ruim, mas ele faz como interferência no ambiente que a gente está. Eu já contei o testemunho aqui do nosso filho. Nosso filho é afastado do evangelho, ele não é cristão. Mas essa semana eu chamei ele e falei assim: você serve a um Deus vivo e você tem um nome a zelar. Você tem pai e mãe, você tem um nome. E você serve a um Deus vivo. Aí ele olhou e falou assim: ou não serve. Porque ou você serve a Deus ou serve a demônio. Quem é que você serve? Não, mãe, eu sirvo a Deus. Eu, aleluia. Pronto. Foi na pressão, né? Que às vezes tem que ser assim. Então, às vezes a gente tem que chegar na pressão. E um dia desses, algum tempo atrás, já contei isso, eu vou repetir para aqueles que estão vindo aqui. Eu estava lá lavando louça e a presença assim atrás de mim. Eu falei: pô, brincadeira. Aqui não. Tá me perturbando, é a minha casa, né? Casa de pastor, essas coisas não entram. Gente, ele é abusado. A Bíblia diz que ele vai para quê? É o quê? Roubar, matar e destruir. Ele não vai fazer. Deus escolhe você. Deu brecha, ele faz o quê? Eu falei, comecei, né? Não dei brecha. Não pequei. Mantou. Como é que tá isso? Fiquei, né? Aí veio atrás de mim. Negócio, a sensação. E eu falei: gente, o que está acontecendo? Eu comecei a orar, fui no quarto de quem? Do bonito, né? Aí cheguei lá, tinha algumas coisas que é proibido entrar na nossa casa, e ele sabe, e ele era bebida, né? Ele levou. Liguei para o pai, pega tudo, que a gente vai jogar. Ele não perguntou até hoje onde é que estava, onde que foi parar, porque sabe as leis da casa. Mas abusa. Satanás é o quê? Ele é abusado. Então, às vezes, você não precisa. Eu não abri porta, meu esposo não abriu porta, mas ele, que mora conosco, deu essa legalidade. Então, a gente tem que estar fechando as brechas, cortando as brechas. Eu vou lá, unjo o quarto, unjo ele, unjo dormir. A pastora Cidinho sempre conta que a mãe dele orou por ele até ele se converter. Uns dias ele orava por ele, botava a mão. A gente não pode desistir. É o tempo inteiro orando. Então, essas interferências, elas vêm. Quais são os sintomas? Primeiro, sensação de afastamento de Deus. Você ora, parece que Deus não te ouve. Você ora. O que está acontecendo? Então, eu tenho que me autoavaliar. A Bíblia diz o quê? Examine-se, pois, e participe da ceia, né? Mas é se examinar sempre, todos os dias, para que você diariamente sente à mesa com o seu pai e ceie com ele. Não somente a ceia da igreja, mas sentar com o teu Deus à sua mesa e cear com ele. E eu tenho que fazer o autoexame todo dia, irmãos, porque todo dia o pecado vem e bate a minha porta. Segunda coisa, culpa e vergonha. O inimigo, ele deixa uma culpa. Se você está sempre sentindo esse sentimento de culpa, né? Sempre vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não... Quando eu aprendi que a timidez não pertencia ao Senhor, eu fiquei desesperada, porque eu sou tímida. Vocês acreditam nisso? Eu sou tímida. Não, eu sou tímida. Eu venci isso aí porque eu não queria ficar no hall dos tímidos que não herdarão o reino dos céus. Mas essa timidez não é essa timidez social. É aquela timidez de não falar do amor de Deus, não viver o amor de Deus e negar ao Senhor. Eu tenho vergonha, não vou falar, eu não vou me posicionar. Né? É essa timidez que a Bíblia está falando. Dificuldade na vida de oração. Se você tem dificuldade de orar, queridos, é ataque do inimigo.
E a primeira coisa que Satanás faz é o quê? Corta a comunicação sua com Deus. Por que você quer se comunicar com Deus? Ele não vai. Ele vai te dar sono, ele vai te dar cansaço. Você começa a orar, falar, daqui a pouco você está falando B, daqui a pouco você está pensando na conta de luz que você não pagou e outras coisas mais. Compulsão é a ação psicológica. Compulsões como compulsão sexual, não para de ver, não para de fazer, não para de ficar desejando. Aquilo é que move a vida da pessoa, entendeu? É como se aquilo fosse a razão da vida dela. Vícios, os vícios são vícios de substituição. Hoje eu falava para alguém, eu não lembro quem que eu estava falando, que eu já falei com tanta gente hoje, que eu não me lembro, sobre as compensações. Às vezes a pessoa ela precisa de uma compensação para amenizar uma dor. Essa dor pode ser uma dor emocional que foi causada por alguém, pelo pai, pela mãe, por alguém. Então ela compensa em outra coisa. Tá? O comer demais, o beber demais, fumar exageradamente, o vício em drogas. A pessoa está com a mente aprisionada de alguma forma e o corpo dela quer uma compensação. Tá? Alguém fez já o desmame do filho quando tira a mama? Como é que eles ficam? Fica querendo o quê? Fica querendo o peito, né? Fica cego. Aí você faz o quê? Põe o quê? A mamadeira para compensar, né? Aí quando você tira a mamadeira, eles querem o quê? O copinho, aquele copinho com biquinho. Aí tirou o copinho com biquinho, eles querem o quê? Quer outra coisa. Quer substituir aquilo ali. A nossa mente, ela trabalha com substituição. Então, quando eu tenho uma mente entendida, quando eu tenho uma mente esclarecida e não obstruída pelo pecado, eu consigo discernir o que está me prendendo, o que está me causando vícios, o que está me causando dependência. A gente só está falando de pecado sexual, tá, irmãos? Ainda vem os outros, a gente tem outras coisas para estudar. Teremos outros assuntos. Mas você vê 4 semanas falando de um assunto. Por quê? O pecado sexual ele é um dos mais difíceis de romper. Porque ele traz sequelas para a sua geração, para a sua descendência, para a descendência seguinte, para a descendência seguinte, e vai trazendo o aprisionamento. Então, é um pecado que você comete contra o seu próprio corpo. E se você é templo do Espírito Santo, você peca contra o seu corpo e automaticamente você peca contra Deus. Amém? Vamos continuar. Baixa autoestima. Você já conheceu alguém assim? A pessoa que está sempre se sentindo menos favorecida, né? Você olha para a pessoa está lá no salto, né? Toda bonita. Quando você vai conversar, a pessoa está assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ela já sente isso. Eu acredito. Baixa autoestima, fragmentação da identidade. Eu penso que esse é um dos piores, quando a sua identidade está fragmentada. Você não sabe quem você é, para onde você está indo, o que você está fazendo. Eu creio que uma das coisas ruins na vida do ser humano é ele não saber quem ele é, para onde que ele vai, o que ele vai fazer, qual o objetivo dele. Isso é muito triste. Oi? Conseguiu? Oh, aleluia! Eu tô lá aqui, ó. Onde que eu tô? Vamos lá. Esse aqui que eu não sei. Relações afetivas superficiais. Esse aqui é muito importante. O que é uma relação afetiva superficial? Você não se envolve com ninguém emocional. Tá com todo mundo, não tá com ninguém. É superficial. Muito bom. Muito bom. Depois daquele negócio de ficar, depois espalhado aí pela sociedade, já viu? A pessoa fica com um, fica com 2, fica com 3, mas nunca está com ninguém. Ou porque não quer compromisso, ou porque está sendo assediado por inimigos, por demônios. É isso mesmo. A gente fica até ver onde. Olha a cabeça da irmã, gente. Ela está convencida, tá? Amém. Glória a Deus. Então, esse pecado, sabe como é que se chama? Defraudação.
O pecado da defraudação é quando você leva a pessoa a acreditar que você quer alguma coisa com ela, mas no fundo você não quer nada. Só quer evitar. Isso é defraudação. Você pode defraudar alguém sexualmente, a gente está falando sexualmente porque é uma vida séria. Mas o próximo estudo é dinheiro. Você pode defraudar alguém financeiramente. Você pode defraudar alguém emocionalmente. Você pode defraudar, e é pecado. E você peca contra o Espírito Santo de Deus. E é um pecado muito, muito. Zaqueu fala, né? Quando ele se arrepende, fala, se eu defraudei alguém. Sim, aleluia. Zaqueu está falando de dinheiro, né? Mas sexualmente também. Porque hoje nós vamos ver isso. Porque se você tem vínculo emocional com alguém ainda, esse vínculo tem que ser o quê? Cortado. Tá? Semana passada nós aprendemos, tem muita criança aí, né? Mas eu vou falar. Estamos precisando das crianças. Quando uma pessoa se deita com outra, eu não vou falar os pormenores, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quando uma pessoa se deita com outra, ali você tem uma aliança. Aliança de sangue. Aí você pensa assim, não, mas eu tenho relação, não sai sangue. Sai sim, é uma coisa íntima. Existe um vaso que é mais fino que um fio de cabelo, chamado capilar. Cada relação, um capilarzinho rebenta. Então, há uma aliança de sangue. Se a pessoa se deita com 10 pessoas, quantas alianças ele fez? 10. Então, 10 alianças ele tem. O que ele tem que fazer? Cortar essas alianças, quebrar essas alianças, cortar todos os vínculos. Ruptura de alma, né? Porque as almas se unem para se tornar uma só. A gente falou lá na primeira aula o que é casamento, e isso foi uma das aulas. Estou correndo. Gabriel, passa desse. Traição, perda de confiança e quebra de vínculos familiares. Gabriel, está por aí? Ah, tá. Traição, perda de confiança e quebra de vínculos familiares. Você já ouviu alguém falar assim para você? Eu estou me relacionando, mas eu não confio. Já ouviu falar? A pessoa não confia em ninguém. Ela se relaciona, mas ela não confia. Por quê? Porque uma vez ela foi traída, aí ela pensa o quê? Todo mundo vai me trair. Ela não liberou, ela não foi curada nas emoções daquele mal. Né? Satanás atuou na vida dela, mas deixou ali essa sequelinha. Então, ela carrega aquela sequela para a vida inteira e não é feliz. Né? Outro, né? Perda de confiança e... Obrigada. Tá bom, pode deixar aí. Pode deixar aí. Na perspectiva psicanalítica, muitas dessas práticas podem estar ligadas a vazio afetivo, traumas ou fixações psicossexuais. A sexualidade desordenada pode ser uma tentativa de regular uma angústia inconsciente. Então, muitas das vezes, uma pessoa que tem uma angústia, sofreu um trauma, foi traído mesmo, foi traída, ou teve um luto e não soube tratar aquilo ali, ele vai compensar nessa área. Aí, compensando nessa área, virando vício, vira o quê? Pecado. Virando pecado, vira o quê? Aprisionamento. Virando aprisionamento, você já sabe o que o inimigo faz. Como conseguir a libertação? Não está ali, mas cadê o... Como conseguir a libertação? Primeiro, 1 João 1,9. Quem achar aí pode ler. 1 João 1,9. Filhinho, vocês não precisam pecar. Todavia, se pecarem... Quem achou, pode ler. 1 João 1,9. Vamos abrir a Bíblia, gente. Vamos trazer a Bíblia para a reunião. 1 João é do Apocalipse. Pode abrir a Bíblia no celular, não tem problema não. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fizermos o quê? Se fizermos o quê? Confessar. A gente confessa com o quê? Confessa com o quê? Com a boca. Né? Vai sentar lá e ficar assim, Senhor, no seu pensamento, né? Eu não. Do jeito que a gente fala, as hostes espirituais, elas ouvem. Ok? A sua confissão tem que ser audível.
Você tem que ouvir e o Satanás também tem que ouvir. E você ouve porque o seu cérebro vai entender que você confessou e quando a gente confessa, a gente precisa deixar. Oração constante. Jejum quando possível. Por que quando possível? Porque em alguns casos não é possível. A pessoa está doente, está na cama, está passando mal, né? Então, existem casos e casos. Leitura da palavra, renúncia consciente da prática nociva. Passa essa. Prático, bota no prático. Vamos lá, prático. Tá copiando? Não, depois copia. Prático. O que eu tenho que fazer na prática para evitar pecados sexuais? Eu detectei que eu tenho um problema nessa área. O que eu tenho que fazer? Eu preciso me policiar. Qual é a policiação? Evitar estímulos. Evitar estímulos. A gente usou o exemplo dos meninos lá do Instituto. Tem que fazer o quê? Você ganha do seu Adailton. Evitar Pessoas, hábitos e lugares. pessoas, hábitos e lugares. Para perversão sexual é a mesma coisa. Eu tenho que evitar pessoas, sim. Se eu sei que aquela pessoa vai me levar a pecar, ela está ali, eu vou pecar. Né? Se eu sei que aquele número está no meu celular, eu vou ligar para ela, eu vou pecar. Ela vai me dizer pecado, eu vou tirar do meu celular. Eu vou bloquear. Ah, mas eu vou ser radical? Se você não for radical, quando você estiver carente, chorando, você vai fazer o quê? Ai, você vê, sabe para saber como é que você estava. E aí começa tudo de novo. Ok? Pornografia. Isso aí. Pornografia. Ambientes. Redes. Eu tive uma paciente que era cristã, tá, irmão? Isso não acontece só com quem está lá fora, não. Isso acontece mais com quem está na igreja. Por quê? Porque o nosso adversário ele é sujo. Ele quer tragar quem está aqui, quem está no altar, quem está aqui. Por isso que a intercessão está sempre orando. Para quê? Para que quem está em evidência não caia. Então, essa paciente, uma mulher inteligente, musicista, a pessoa, ela traz para a sessão uma deficiência, pornografia. E ela procurava. E ela não tinha o ato, ela só pelo telefone. Ela ligava e cometia o ato sexual pelo telefone. Para a pessoa confessar uma prática dessa, irmão, é muito difícil. Porque vem a vergonha, a pessoa se sente humilhada, ela não se sente capaz, ela parou de subir no altar, parou de tocar, parou de cantar. Enquanto não vem o arrependimento, a confissão e deixar e ser acompanhado, porque você precisa, às vezes, ser acompanhado, ter alguém de confiança, né? Nos Alcoólatras Anônimos é assim, né? Alguém já ouviu falar dos Alcoólatras Anônimos? Que eles têm uma pessoa de confiança pagada, é o padrinho. E esse sistema é um sistema que é nosso, do cristão. Só que a gente não chama de padrinho, a gente chama de discipulador, de conselheiro, de pastor, de pessoa que está acompanhando comigo, que vai caminhar comigo para me ajudar. Porque sozinho, a gente muitas das vezes não consegue criar uma rotina saudável. Se a pessoa tem uma dependência, uma compulsão sexual, ela tem que ter uma rotina saudável. Hora para acordar, hora para dormir, hora para comer. Por que, irmãos, isso? Porque se eu fico a noite inteira acordado, o que vai acontecer de madrugada? Né? Além de você atrapalhar o sono, no dia seguinte você não é nada nem ninguém, você vai ter um tempo ocioso, aonde os inimigos vão atuar na sua mente e te sugestionar ao pecado. Outra coisa, atividade física. Por quê? Porque quando você malha, você fica cansado. Aí você chega em casa, você faz o quê? Dorme. E esse cansaço libera hormônios de saciedade e satisfação. Por quê? Porque você não vai precisar procurar um estímulo sexual para compensar sua mente que quer aquilo ali.
Vida social equilibrada. O que é uma vida social equilibrada? É andar com pessoas que pensam como eu. Com pornografia, não é isso? Eu estou naquela rodinha onde todo mundo gosta de pornografia, é ali que eu vou ficar, é isso? Não. Eu tenho que estar com pessoas que tenham uma espiritualidade mais elevada que a minha, né? Que converse coisas boas, que me dê bons conselhos. E se eu ligar de madrugada, ora por mim, essa pessoa vai orar. Alguém que seja de confiança. A gente viu semana passada que não é para qualquer um que eu conto as minhas dores, as minhas lutas. Porque senão daqui a pouco todo mundo já sabe da minha dor e da minha luta. Então, às vezes, você tem que fazer o seguinte: pega uma cadeira vazia e fala assim, Espírito Santo, senta aqui. Quero ter um papo contigo. Vem cá, Espírito Santo. Tete a tete. Eu, senhor, olha só, eu estou mal, estou ruim, me ajuda. Sabe? É você colocar para Deus a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua preocupação. E Ele é o melhor. É o melhor que tem, gente. É o melhor psicólogo, é o melhor psiquiatra, é o melhor psicanalista, é o melhor pastor, é o melhor amigo. Ele está conosco todos os dias. Ele ouve as nossas queixas e as nossas dores. E tem coisas, irmãos, que quando a gente fala, ele ouve e leva para o outro e deturpa tudinho. Alguém já passou por isso? Alguém já passou? Alguém já falou, e a pessoa entendeu bem? Alguém já falou com o marido entendeu outra coisa, a mulher entendeu outra coisa, ou o filho entendeu outra coisa? Ele é ótimo em fazer isso. Deturpar as suas palavras. Então, quando você tiver que conversar com alguém, é aqui, ó, olho no olho. Evita celular, mandar mensagem. Porque a mensagem que você manda, a pessoa entende de outro jeito. Você está lá desabafando o coração, escrevendo. Quem está lá do outro lado está entendendo outra coisa. Conversa, então, ó, tete a tete. Acabou de conversar? Ora. Ora por quê? Senhor, em nome de Jesus, recolhe essas palavras até o teu trono de graça. Não deixe que Satanás use nada que nós falamos aqui contra nós, contra a nossa vida. Acabou, irmãos. Acabou a confusão. Por isso que tem fofoca dentro da igreja, por isso que tem fofoca no trabalho, por isso que tem disse-me-disse na família, né? Um irmão falando do outro, outro falando do um, porque não tem sabedoria no diálogo, na conversação. E as palavras soltas, o inimigo abusa dessas palavras, tá? Acompanhamento espiritual, pastoral ou aconselhamento. Queridos, não existe gabinete de 5 minutos, não existe. Você chega lá e fala, pastor, eu estou precisando disso. Acabou, vai embora. E depois, o que vai acontecer? Você tem que entender que muitas das vezes você tem que caminhar, sabe? Caminhar, conversar, estudar, colocar para fora. E o aconselhamento pastoral não é aconselhamento psicológico, não é. Por mais que seu pastor tenha uma habilidade para isso. Aconselhamento pastoral é isso aqui, ó. É palavra. Abre aí, meu irmão. Vamos ver o que a Bíblia diz. Pastor, eu estou querendo ir embora, estou querendo largar minha esposa. Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, não dá para conversar com o pastor, né? Se ele está dizendo o que está escrito na palavra e você quer ir contra, não é aconselhamento pastoral. Aconselhamento pastoral é acompanhamento. Tá tudo bem? Não significa dizer que você vai contar a sua vida toda, né? Mas você vai pegar o quê? Um conselho. Como proceder? Como agir numa coisa que é mais difícil, que você não consegue fazer. Alerta importante. Nem todo comportamento sexual inadequado é ação demoníaca. Muitas vezes envolve história da vida, falta de vínculo afetivo, exposição precoce à sexualidade. Exposição precoce. Gente, isso é muito sério. Semana passada alguém falou aqui, não lembro quem foi. Foi o Jack Noelton. Foi o Jack Noelton. Ele falou, queridos, protejam seus filhos, protejam suas crianças, porque às vezes alguém que você acha que é bonzinho está ali aliciando seus filhos. É um aliciador. Eu já vi crianças serem aliciadas
pelo motorista do transporte escolar, tá? Então, cuidado, nós somos pai e mãe. Pai e mãe é o quê? Responsável. Ele tem que olhar tudo mesmo, esticar, olhar a mochila, ver o que o filho trouxe, o que ele está levando, ou o que ela está levando, que tipo de conversa está tendo. Internet aberta para criança não existe. Não existe. É vigiada, é controlada. Música, programação e até música em inglês. Ele pode estar cantando uma besteira em outra língua e você está batendo palma achando bonito. Fala. Ela é administrada, ela é abusada, de forma, entre aspas, natural. Eu criei um garotinho uma vez, e a família fez toda a vontade dele. Meu Deus. E assim, o meu prazeroso para ele dava uma aula de sexo. Aí tudo que ele chega a mirar na frente, adiantou, e atrás, eu não sabia dele, que 6 anos que sabia dele 7 anos. Aí eu estava para ele, sabe? O que aconteceu? Ele me contava assim, ele não foi gostou, foi bom, eu não sei. Porque você está mexendo numa área que é natural. A área sexual, gente, ela é natural. Deus criou de forma natural. A maneira como ela entra na vida da pessoa é que é danosa, é que é o dano. Essa criança ela foi estimulada antes do tempo. Aí, sendo estimulada antes do tempo, ela vai procurar sempre para se satisfazer. Em contrapartida, ela atrasou na escola, atrasou na leitura, atrasa em tudo. Atrasa na vida. Atrasa na vida. Pode ter certeza. Ele precisava de acompanhamento psicológico, né? Oi? É. A semana passada nós tivemos aí, né, uma fala também muito forte, que não é fácil, né? Ainda mais quando se trata dos nossos. Você vai ficar muito, mas é palavra de Deus, né? E essa questão de, às vezes, o que eu falei ali, né? Ansiedade, compulsão, tudo isso também pode ser coisas da sua história e não demoníaco, entendeu? Então, os problemas sexuais nem todos estão associados à presença de demônios, mas eles constam, né? Se ele puder te aprisionar, ele vai te aprisionar. Outros são tratáveis e outros têm que repreender em nome de Jesus mesmo, porque é algo que sai do controle, tá? Vai fazer o canal do Cadel. A internet pura. Então, videogame, jogo de internet, é mais garoto, criança, que xinga, porque está pensando que aí Tá, é isso aí. Ele está ensinando a internet ele só com 4 anos, 10 anos. Infelizmente. Eu fiquei impressionado. Dentro da escola, as pessoas passando e ninguém está fazendo nada. Tá? Às vezes a pessoa acha que o celular é babá, né? Pega o celular, dá na mão da criança para ela te deixar quieto. Mas o que ela está vendo ali? O que está vendo? O que está pegando? Do mesmo jeito que ela abriu para ver um desenho, ela pode ver uma cena, né? Um órgão genital e você nem está vendo. Então, é o que o irmão Tarcísio falou. É tomar conta. Visão mais profunda. Vamos lá? A verdadeira libertação, ela acontece quando há consciência. É que hoje eu estava fazendo um gabinete. Se a pessoa não quer, se a pessoa não entende, por isso que a gente está gastando mais tempo para você aprender do que na hora da confissão. Porque se você sair daqui sem entender, você só vai fazer repetição de oração. Senhor, eu me arrependo do pó e da cinza. Aí amanhã está fazendo o quê? Tudo de novo. Porque se com aqui, ó, com a mente, você não raciocinar que isso faz mal para você, a sua oração ela vai chegar no teto e vai voltar. Entende? Então, ó,
Responsabilidade pessoal. Eu tenho que ter responsabilidade, tem que ter transformação espiritual, reorganização do desejo. O que é isso, pastora? Se eu roubava, em Jesus Cristo eu não roubo mais. Se eu era compulsivo sexual em Jesus Cristo, eu não sou mais. Se a minha vida era desorganizada, agora ela não é mais. E além disso, esses demônios também atuam no ambiente que a gente mora, irmão. Casa suja, que a pessoa não consegue limpar a casa. Não consegue organizar um guarda-roupa. Não consegue organizar uma bolsa. Já viu bolsa de mulher toda virada? A cabeça dela tá o quê? Tá virada. Isso atrai. Então, a gente tem que organizar a nossa vida para que o Espírito Santo fale conosco. Você já veio no culto e foi uma bênção? Já veio? Já sentiu isso? E no dia seguinte parece que você esqueceu tudo? Já aconteceu isso? Porque Satanás, ele rouba. Alguns pregadores fazem assim: Senhor, não deixe que o inimigo roube. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. O pregador prepara aquela mensagem eloquente, aquela palavra estudada, ou você mesmo prepara a palavra, você prega, mas você não vive. Você não vive. Isso é muito sério. Então, a gente precisa ter uma transformação espiritual. Quem fez encontro com Deus já sabe que acontece a libertação, não é isso? Era para sair de lá 0 quilômetros, né? Mas o que o pastor Léo sempre fala? Só está o quê? Apenas, a gente vai falar assim, 20%. Sabe por quê? Porque quando você chegar a 100%, você vai tirar fora. Quê? Olha, não sabe. Então, eu também gostei. Desculpa, velho. Gente, eu como venho de um processo infeccioso, né? Já estou há 6 meses comigo, trabalhando, descanso. Eu tenho que tomar uma medicação 8 horas, que aí ela trouxe. Só passou a hora. Eu não sei qual remédio. Por isso eu quero pedir perdão a você. Eu quero atrapalhar o que a pastora tinha para falar. Alguém viu um remédio, gente? E não é uma cibalena. É um remédio de R$200. Alguém me presta que eu vou lhe comprar. Não dá, né? Então tem que achar esse remédio. Alguém pode falando aí para me ajudar, por favor. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas orações. Obrigado pelas orações. Você percebeu como eu sentiu? Percebeu como eu sentiu? Estava na bolsa. E às vezes ele cega a gente. Cega. E aí você faz o quê? Você se descontrola, fala besteira. Nós fomos na casa da minha irmã esse final de semana para resolver problemas de documentação. Primeira coisa, quando eu pisei lá, ela falou assim: você jogou minha tábua de carne fora. Eu falei, como assim? Eu moro lá e eu já pedi, olha pra cá. Eu joguei para tábua de carne. Você é a única amizade que vem aqui e limpa a minha casa. Eu vou lá e limpo tudo, tá? E você jogou minha... Eu falei, irmã, não jogou minha tábua fora. Eu nunca faria isso em cima. Não, é só você dizer. Então foi Selma, agora na outra irmã. Foi Selma que escondeu minha tábua, jogou fora. Aí eu comecei com a explicação. Aí começa a oração, né? Porque a gente é crente, né, irmão? Começa a explicação, onde é que está essa tábua? O senhor vai me mostrar, Senhor, em nome de Jesus. Aí fui lá em cima do armário. Quando eu puxei, eu falei, olha ali. Desculpa. Aí lá veio a tábua, deixei branca. Eu falei, não precisa comprar mais nova, não, irmã. Tá branquinha. Aí vem ela com outro problema. Cadê minha frigideira? E, gente, eu vou dar conta da frigideira dela. E aí já vem explodindo, né? Nervosa, agitada. Infelizmente está com problema de saúde sério. E a gente tem que ter sabedoria. Eu falei, irmã, deve estar no forno, né? Aí o forno ligado, frango assando, eu abaixei, a bichinha estava lá atrás. Aí eu fui com um pano, peguei e falei, tá aqui a sua frigideira. Ela, ai, obrigada. Então, muitas das vezes, Satanás, ele nos cega.
Entende? Você não consegue ver que aquilo ali está te fazendo mal. Está atrapalhando seu relacionamento com seu esposo, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Você não enxerga, você fala compulsivamente. Ele fez o estrago e mete o pé. Pode passar, meu irmão. Aí agora vem as renúncias, tá, irmão? Aquilo ali foi o fechamento da semana passada. Agora que é a aula de hoje. Pode perguntar. Quem vai perguntar? Não, curiosidade. Vamos fazer vamos fazer uma sensação aí. Perguntas, vamos lá, enquanto eu bebo água. Vai, Diácono Marcelo, quer perguntar? Vamos lá, pode passar. Vamos lá. Pecados relacionados a comportamento sexual. A nossa orientação é, se você se identifica com algum desses, anota aí na sua apostila, porque na hora da oração você vai renunciar. Pastor, eu vou renunciar a essa. Nós vamos orar e você vai renunciar. Porém, existem casos e casos, né? Existem casos que as renúncias são mais profundas. E aí, se você sentir que, né, não está legal, você fala, pastor, eu quero conversar no privado. Então, a gente marca e conversa no privado, amém? E renúncia não é oração silenciosa, não, hein? Você tem que falar para que o diabo ouça que você está rejeitando. Amém. Vamos lá. Primeiro, a gente já explicou, não vou explicar mais, ok? Se você tem dúvida, você só levanta a mão e pergunta. Eu não sei o que é isso. Tá? Já vou dar um conselho. Próximo módulo, não falte as aulas, porque você vai perder pedaços. E fica difícil para você. E o próximo módulo é muito importante, que é, finanças, né? Demônios que minam nas nossas finanças, a gente nunca tem nada e nunca desenvolve nessa área. Então, preste atenção para o próximo módulo. Vamos lá, fornicação. Se você tem, eu peço que você anote aí, conclui aí. Segundo, adultério. Ninguém quer ver, não, irmãos. Pode anotar que ninguém vai olhar. Se você quiser anotar no seu celular, anota, porque ninguém vai ver. Promiscuidade. Todo mundo sabe o que é promiscuidade? Ser promíscuo. Aquelas conversas de duplo sentido. Você fala uma coisa, a pessoa... né? Já leva para o outro lado. Poligamia. Todo mundo sabe o que é poligamia? Sabe? Ter mais de uma mulher e achar que isso é normal. Eu nunca vi, ao contrário, né? Uma mulher ter mais de um homem, mas já vi um homem ter mais de uma mulher. Um programa do Estado. Não, assim, não, assim, oficial, porque a poligamia para homem tem país que é oficial. É oficial, né? Então, filho. Pelas noíças da Maria. Nos Estados Unidos, tem um cara que é casado com 4 mulheres, cada um mora num determinado... Mas já moraram juntos, já moraram juntos, não deu certo. Aí está separado, mas ele Separou. tem 4 mulheres. Oi? É bem rico para sustentar 4 mulheres, 4 sogras. Deve ser 4 mil problemas. Normal. E as mulheres estão aceitando. Mas, ao contrário, não acontece. Porque o homem não aceita que uma mulher tenha 2 maridos. Não é? Eles aceitam? Sim. E elas aceitam. Uma de 4 horas. Está chegando mais perto, está brincando a hora, mas já está aqui na pega. A senhora que vai ter dela, ela já tivesse feito É porque a gente falou, né? Tem que ter muito cuidado. Porque só a vaidade da mulher para sustentar, a mulher acha muito.
Olha, Tá bem. Você vai ter que perdoar quem te causou. Olha só, uma pergunta inteligente aqui, vamos pensar. Ela perguntou: a renúncia é para quem cometeu? Mas também é para quem te causou. Você tem que liberar a pessoa que te causou o mal. Pastora, eu não vou conseguir, porque é em nome de Jesus. A renúncia para quem sofreu. E para quem sofreu também, para quem você libera, você renuncia o que você fez. Mas você também renuncia o que fizeram com você. Você renuncia. Ela morreu, mas o estrago caiu. Mas a gente vai lá depois. Aí isso precisa ser ajudado. Né? Porque quando você fala assim, eu não sei se eu consigo, é porque ainda tem outros caminhos que você deve tomar. A compreensão não é forçado, eu tenho que fazer. Eu entendi que eu preciso me libertar disso. Eu vou te explicar. Fica tranquila. Tá? Calma o teu coração. Em nome de Jesus. Abraça ela aí. O que acontece? Existiu uma morte, presta atenção em mim, para você entender. Existiu uma morte na época de Jesus, quando Jesus morreu. A morte de Jesus foi a pior morte, foi a morte de Jesus. Mas existia uma morte que era horrível. A pessoa era condenada a levar um defunto amarrado nas costas dela. Ela ficava andando com um defunto agarrado nas costas dela. E aquele defunto ia apodrecendo, e o que acontecia com a pessoa? Ela ia apodrecendo assim. Ela estava tão acostumada com aquele podre nela que ela não estava nem sentindo mais o cheiro. Quando a gente não perdoa alguém, mesmo que ela já tenha morrido, já tenha ido, a gente não consegue, aquilo fica preso. Porque quando as pessoas nos cometem algo, elas nem sabem o que cometeu. Tem muitas que não estão nem aí pelo que cometeu. Agora, a gente que guarda, a gente está carregando tudo com as pessoas. Então, eu tenho que decidir. É uma questão de raciocínio lógico. Eu não quero sofrer com defunto na minha história. Você me fez mal? Sai de mim em nome de Jesus. Pastora, eu vou ficar boa na hora? Pode, mas às vezes fica o cheiro, né? Aquela carniça ali, aos poucos, o Espírito Santo vai jogando bálsamo. Você vem no culto, você ora, você se prostra. Por que você vê que tem gente que vem toda hora no altar, irmã? Você não se liberta. Porque ele deixa vir, gente, deixa vir. Cada um sabe da necessidade do coração. Você não pode julgar alguém que está sempre aos pés do Senhor. Cada um sabe o que sente. E você tem que ser sincero mesmo. Eu não consigo. Porque essa sinceridade é que o Espírito Santo de Deus atua. Quando você fala para ele, Senhor, eu não consigo liberar essa pessoa, eu tenho ódio dela. E na sua fala, você vai estar tendo cura e libertação. Porque a libertação só acontece quando eu entendo que aquilo está me fazendo mal, que aquela pessoa está me adoecendo, e eu tenho que liberar ela em nome de Jesus. Amém? 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 Tá calma? quando o Senhor Jesus ele conclui a oração do Pai Nosso, ele fala sobre isso, né? Que aquele que não perdoa também não alcança o perdão de Deus. Amém? Eu não perdoo meu irmão, Perfeito. meu Deus não me perdoa. Perfeito, perfeita. Colocação perfeita. Não, essa vai ser diferente. Fica calma, ninguém vai causar constrangimento. A gente não, esse não é o nosso objetivo. Bem? Não, fica tranquila, fica tranquila. O Espírito Santo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é amoroso. O Espírito Santo é cuidadoso. Vocês observam que o meu jeito é diferente. Eu sou pentecostal, sim, amo o reteté, mas eu também amo a inteligência, o entendimento. Eu amo que você está olhando para você, está entendendo o que eu estou falando. Você não vai fazer porque eu estou falando, você vai fazer porque você quer fazer. Porque você entendeu que isso te faz mal. E o Espírito Santo, ele é doce, ele não impacta, gente. Ele não obriga a gente. Marcos, você tem que fazer isso. Não. Ele vai dizer assim, Marcos, você quer? Aí, Senhor, eu não entendi. Você está me fazendo mal, Senhor. É isso aí. É com entendimento. É com renúncia. Com abnegação, com amor. E o Espírito Santo, ele vai bater na porta. Pastor, eu não consigo. Amém, você vai conseguir. Porque é uma prática, é uma caminhada. Não é fácil. Vai ter horas que você vai falar assim, você pode me dar a mão?
Teve gente que falou assim para mim, pastor, eu não sei como é que você aguenta fulano de tal. Eu falei, mas Jesus me aguentou. Por que eu não vou aguentar? Esse fulano de tal fui eu, filho. Não, você é um doce. Vamos lá. Incesto. Estupro. Essa é forte, né? Incesto é quando você tem relação sexual com alguém da sua família. Seu irmão, seu pai, sua mãe. Primo é consanguíneo, não é considerado incesto, mas é considerado até casamento, com primo pode, né? Casamento consanguíneo, mas geneticamente pode nascer uma deformidade. Então, não é considerado um pecado, né? Só não é genético. Assédio sexual. Assédio sexual, né? Quem nunca, né, irmão? Tá no ônibus cheio, eu orava assim, Espírito Santo, que queime aqui, quem encostar em mim vai pegar fogo e vai ter fogo. Eu orava para ter muitos espinhos aqui, porque se alguém encostasse, eu tinha pavor de ser molestada em ônibus. E isso acontecia há muitos anos. Não sei se ainda acontece, né? Porque não ando mais de ônibus tão cheio. Não, tem outros, tem outros. Pai de ter irmã andava com adulto. Ah, aleluia. Por que eu não tive essa ideia? Não, Pedofilia. acontece hoje que no metrô tem um carro só para as mulheres. Não dá para botar o homem, não. O cara Vamos lá. Fujam de quê? Vamos repetir junto, irmãos. É Pedro falar que vem a cura. Vamos lá. Fujam. Sexual. Chegar sobre alguém, fora do corpo. Mas que é Eu que falei isso? Quem está falando isso? Primeira? Aonde? Sexta. Por isso que eu gostava da escolinha dominical, irmão. Sabe por quê? Porque a gente decorava os versículos. E quando você memoriza, você peca menos. Porque a palavra ela já vem imediata no seu... Assim, ó, na hora. Aqui, ó, vem. A gente conta uma história para a criança de uma menininha que aprendeu a palavra. E ela passou por um momento desse, mas ela aprendeu a palavra. Quando o abusador veio, ela olhou para ele e falou assim, Jesus falou que ele nunca me deixaria. O abusador fez o quê? Saiu correndo e foi embora. Uma criança que sabia a palavra na ponta da língua. Então, ensina os seus filhos a palavra. Memoriza. Os mormons fazem o quê? Inculca na cabeça das crianças o Alcorão para quê? Para que ninguém tire eles das verdades deles. Se forem pregar um outro evangelho, eles não vão aceitar. E a gente fica com limitação com nossos filhos. Fica com limitação. Ah, eu não vou ensinar, não. Ensina sim a decorar. Põe versículo na parede, põe quadrinho, põe na cama. O meu versículo é: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E eu memorizei com 12 anos, porque estava na parede do meu quarto, na minha cama. Porque estava lá colado. Todos nós temos um versículo que é nosso. Está escrito na Bíblia para você. Você já achou o seu? Você tem até semana que vem para achar qual é o seu versículo. Eu já te falei. Já achou o seu? Amém. Todo mundo tem. Foi escrito para você. Passou. Pecados ligados à sexualidade distorcida ou compulsiva. O que é sexualidade distorcida? Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Amém? Amém? Alguma dúvida? Não preciso entrar em outros detalhes, né? Há um encaixe perfeito. A gente aprendeu semana passada. O negocinho cabe no lugar certinho. Passando disso, não é um encaixe perfeito. Todo mundo entendeu, né? Amém? Tem crianças... Vícios de pornografia, masturbação compulsiva. Pastora, por que não está masturbação? Está masturbação compulsiva. Porque existe uma idade na vida do ser humano que a masturbação é entendível, é normal. Quando a criança, o adolescente se descobre, vê que sai alguma coisa, mexeu, os pais tentaram explicar como que é, acabou, né?
masturbação compulsiva? Quando a pessoa fica lá horas e horas e horas e horas e horas e horas, enquanto não, às vezes não tem nem nada para sair, e está lá a criança, ou o rapaz, ou o homem, porque às vezes casa com vício de masturbação, e homens que se masturbam não dão prazer à esposa. Sabe por quê? Porque ele tem vício do sexo sozinho. Ou seja, o sexo sozinho ele não consegue ter prazer com a esposa. Ele está viciado na masturbação. E é pecado, é essa masturbação compulsiva. É isso aí que a gente está falando. É aquela que leva a uma, sabe? A um negócio insano, impensado. Ah, aí eu vejo. Caramba, lembra, gente? Isso aí, forte. Está em Levítico. Quando um homem expelir sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será levada com água e ficará impura até o entardecer. Ou seja, o texto diz o quê? Aconteceu, né? Só não pode acontecer todo dia, toda hora, e naquela hora ele foi impuro. Ou seja, se está escrito lá, é porque é suscetível ao ser humano. É algo suscetível. E está falando ali da masturbação masculina. A feminina a gente tem conta. Porque a mulher hoje ela está se masturbando muito mais do que os homens. Está ficando algo descontrolado. Porque hoje a mulher entendeu que eu não preciso de homem para me satisfazer. Eu posso me satisfazer sozinha. Então, para que homem? Né? Para que me casar? Para que vou ter um parceiro? Sozinha eu consigo me realizar. Tem um monte de coisa. Nem vou entrar nesse detalhe, porque senão a aula vai chegar até amanhã. Fantasias sexuais impuras, a gente falou isso na semana passada. Sadomasoquismo. Todo mundo sabe o que é isso, né? Quem nunca viu lá os filmes, não sei quantos tons de cinzas, né? Que é uma coisa absurda. Fetiche sexual. Né? Fetiche. O que é fetiche? Faz aquela alusão, aquela fantasia, mas só pode ter relação se tiver com a fantasia. Só consegue ter se tiver aquilo ali. E se não tiver, não consegue. Isso é pecado, irmão. Eu não estou dizendo que o casal não vai ter uma alegria, brincar, né? Fazer uma gracinha. Isso é normal. O que não é normal é não conseguir ter relação sem ter aquilo. Eu não consigo ter relação se não ver um filme pornô. Eu não consigo ter relação se eu não ver numa revista. Eu não consigo ter relação se eu não escutar uma música que me estimula, faz isso, cara. Essas músicas aí mundanas. Isso é que é o pecado. Ou seja, você está pegando o que é puro e está profanando. Porque o sexo é maravilhoso. Você consegue orar depois do sexo? Tem muita gente que não consegue. Porque não convidaria o Espírito Santo para estar naquele lugar. Mas é esquisito. Não é, não. É lindo. Não, de boa. Isso semana passada, porque semana toda pensando. Meu sonho. Meu marido ora. Como é que tu ora, filho? E por sinal, ele orou ontem, tá, irmão? Só significa dizer que... Como é que tu orou? Como é que é? Eu não estou expondo ele, não, né? Como é que tu orou? Que para que não haja deturpação, para que o inimigo não roube. Como é que foi? Fica tudo bem. Vamos lá, próximo. Fetichismo, voyeurismo. Alguém sabe o que é voyeurismo? Alguém já ouviu? Alguém já ouviu? Ficar... Olha o cara ali, eu já botei essa imagem de propósito. É o prazer só de ver o outro fazer. Então, ó, ficar ali no buraco da fechadura, ver o sexo de televisão, de filmes. Tem homens que compram um binóculo, ficam na janela, aponta para o quarto de alguém e fica só olhando e tendo prazer. Isso é voyeurismo e é pecado. Exibicionismo. O que é exibicionismo? É a pessoa que passa e causa, né? Já viu? Aquela que passa e causa. Esses dias eu estava vendo um TikTok
E aí tava lá o irmão, com a esposa do lado, aí ele falou assim, passou duas mulheres com uma roupinha bem apertadinha, né? Aí ele falou assim, pode passar a bênção. Aí ela, pode passar a bênção. Aí depois foi a semana inteira. É, né? Pode passar a bênção. E botava a comida na mesa. É, né? Pode passar a bênção, né? Tu vai ver a bênção. Por quê? Porque às vezes trata a mulher mal e as mulheres da rua, porque está com a roupinha se exibindo, aí trata bem, linda, maravilhosa. Senta aqui, querida. Né? É princesa. E para a esposa é maltrato. Isso é pecado. É prostituição virtual, já falamos isso. Dependência sexual. Próximo. Próximo. Vamos lá, todo mundo junto. A vontade de Deus. Ah, tá muito fraco. Se é para ler, para ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3. A vontade de Deus. Que desconhece a... Isso é a palavra da Marília. Não, que palavra é essa? Palavra de quem? É assim, você tem que guardar o endereço. Ou seja, você tem que saber onde está escrito, para que você não seja levado por vento de doutrina. Se alguém te pregar um outro evangelho que não seja esse, você diz que é o quê? Anátema. Eu não quero. Irmã, o que tem? A Bíblia diz que você pode ir comigo. Vamos. Vai lá. Eu quero não. Você fala o quê? Não posso. Ok? Ele é aquele adolescente jovem, mas é aquele. Eu gostei quando ele me fez uma pergunta, porque ele falou assim: meu pai Tarcísio me ensinou assim. Isso é muito bonito, né? Quando você tem um homem como referência para um rapaz, uma mulher quando tem referência para uma moça, que vai te dar um bom conselho, que vai te dar um acompanhamento. Graças a Deus, minha avó me dava bons conselhos. A minha mãe só era na ripa, mas minha avó, senta aqui, minha neta, que eu vou te contar umas verdades. Seu avô era assim, ela me contava, adorava escutar as fofocas da vovó. Vamos lá, próximo. Pecados relacionados à impureza e sensualidade. Querida, a sensualidade é você levar o outro a pecar. Né? Às vezes o pastor está lá, aqueles pastores que sentavam no púlpito, né? Que tinham as cadeiras, eles sentavam e não conseguiam nem prestar atenção, porque passava uma mãozinha, né? E já levava ele a pecar. Eu tenho que pensar que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E se eu estou levando o outro a pecar, eu também estou pecando. Então eu tenho que pensar 2, 3, 4 vezes, perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou levando o outro a pecar? Com essa roupa que eu estou vestindo, alguém está me olhando, me desejando com ela? Fala com ele, ninguém precisa falar. Às vezes a gente precisa também. Mas às vezes eu chamo assim devagarinho, né? Vou lá, eu gosto de chamar no cantinho, irmã. Puta, sabe? Semana que vem. Com amor, com beijinho, você não precisa nem expor ninguém. Eu tive uma conhecida que ela foi tomar a ceia do Senhor, a irmã da sua ela disse: você não pode chamar ceia. Ela, por quê? Porque você está sem a nada. Tu acredita nisso? É verdade. Fala. Existe aqui. Vamos lá. Lascívia. Todo mundo sabe o que é lascívia, né? A gente já ensinou. Sensualidade excessiva. Sedução intencional. Existe a sedução feminina que é de mulher mesmo, né? A mulher é muito sedutora, né? A mulher é bonita. Quando ela quer, né? Ela sobe o cabelo, não sei nada, né? Quando a gente quer seduzir mesmo, a gente joga o cabelo assim. O cabelo, quando está muito bom, né? A gente joga, a gente consegue. Mas existe a sedução que é intencional, de propósito. Sabe? Eu atendi uma família, né? O casal casado, marido, mulher e 2 filhos. Ele entrou na faculdade
A mulher olhou e falou assim: ele vai ser meu. Ela fez isso. Eu vou tirar ele dela. Ela intencionou no coração, ela fez a sedução intencional. Ela perturbou aquele homem. E ele caiu. Separou da esposa e fez o quê? Casou com ela, teve 2 filhos com ela. Mas ele ficou com ela? Não, porque teve uma outra que fez a mesma coisa. Não, ele também é um Vamos, Gil. Pangueiro. Obrigado, Gil. Mas é o que a gente chama de sedução intencional. Porque tem homem, tem mulher que é movida pelo. Mulher é muito movida pelo que ouve. Mas o homem é pelo que ele vê. Então, é buscando ao Senhor. Senhor, me protege, me guarda, protege os meus olhos, protege a mulher. Senhor, protege os meus ouvidos, que eu não seja levada por essa conversinha boba, né? Porque o homem, quando quer seduzir também, ele seduz. Fala logo que vai pagar um sorvete. Mulher, obrigada, que sorvete de chocolate. Aí vai, já é. Do sorvete de chocolate, não volta mais. Funcionamento, ele corta. Sim. A Michelle faz a experiência aqui no primeiro trabalho, eu contei para ela. Eu gostei, o laço, na mesma hora, a pessoa chegou aqui, eu cortei, e ela fez a coisa. Já foi lá com a peixeira, né? Chegou, já veio. Já era, acabou. Vamos lá. Linguagem, paixões desordenadas. Hoje está apaixonado por um, amanhã está apaixonado por outra, depois está apaixonado. Isso é desordenado, irmão. Paixão é coisa de carne. Hoje você acha que está maravilhoso, amanhã não é mais maravilhoso. O que isso é defraudação? Defraudação é pecado. Se você levou uma pessoa a pensar que você ia ficar com ela e ia casar com ela, você pecou. Você tem que pedir perdão a Deus. Nós temos um casal de amigos que o marido dela, gente boa, gente boa, gente inteligentíssima, que o marido começou a ficar estranho. E ela está percebendo que ele está estranho. E ela, durona, foi, desculpa, eu vou pegar o que é meu, né? Tomar posse lá e vou causar. E ela descobriu que o marido dela estava namorando uma menina. Namorando. Homem casado. Namorando. Ele ia para a porta da casa da moça, namorava ela, prometia céus e terras. E ela descobriu isso. Ela disse: tu não tem vergonha, não, meu filho. Você defraudou a menina. Ela acreditou que você ia ficar com ela. Isso é pecado. E o homem acha que não é pecado. Porque eu não transei com ela, não tive relação sexual, então eu não pequei. Pecou sim. Você levou a outra pessoa a pensar que você ia casar com ela, você não casou. Além, porque só de pensar já adulterou, né? Piadas obscenas. Não preciso nem falar, né, irmão? Rodinha de trabalho acontece muito. Aí você fala assim: não, a minha profissão não tem isso, não tem. Professor também conta muita piadinha. Quem já viu Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que a sala dos professores é um absurdo. Não é igual aquilo ali, mas é bem parecido. Quando começam as piadinhas, o que eu faço? A antipática sai. A antipática sai. Sabe por quê? Porque eu não vou compactuar com piadas obscenas. Mas, pastora, você não trabalha numa escola evangélica? Vamos continuar aqui. Imoralidade sexual. Impureza sexual. Pensamento impuro. Olhar cobiçoso. Pensamento impuro é o quê? Olhar para o outro. Se estivesse ali com ela. Essa eu pego. Não sei, eu não pego, não. É feia. A gente está rindo, mas é um negócio sério. Não? Pode passar. Ai, Jesus. Você estava tentando, né, fazer alguma coisa e não funcionou, Aí ele falou para a mulher, falou assim: fala algo crítico eu ouvido para ver se ainda funciona. Aí ela falou: quando ela, então
Ó, a gente precisa disso, porque o tema é pesado, né? Então a gente tem que ter esses amigos aí. Mas vamos lá. Vamos todos juntos, queridos? A palavra liberta, amém? A palavra liberta é declarar a palavra, é ler a palavra em voz alta, é decorar na sua mente para você estar no ônibus e estar falando, é o tempo inteiro. Aí vem a cura, porque você vai sair daqui hoje fazendo a renúncia, mas amanhã o diabo vai lá. Aí, cheguei, vamos de novo. Ele não vai deixar barato. Ele não vai querer que você venha para cá, aprenda um monte de coisa e tenha uma vida transformada. Ele quer matar, roubar. Vamos lá, todo mundo junto. Não sabeis. Não existe nem o errado, nem o idólatra, Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os malfeitos, nem os roubadores herdarão o reino de Cristo. Quem falou isso foi o diácono Marcelo. 1 Coríntios 6, 9, 10. Leia o texto, repita os versículos, memorize os versículos. Sabe como é que é o nome disso, irmãos? Disciplina. Disciplina. Se você não tem disciplina, você vai ouvir o estudo e amanhã você cai de novo, e cai de novo, e cai de novo. E vive caindo. Passou. Já está quase na última. Picados ligados aqui? Espirituais distorcidas. Ou seja, pega até a Bíblia para poder satisfazer os desejos. Não, mas o fulano fala para eu ser feliz. A Bíblia diz que eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que aproveitar a vida. Usa o texto para distorcer. Ah, porque Jonathan era amigo de Davi. Já ouviu, né? Jonathan era amigo de Davi, então olha só amizades, como que é. É distorção. Isso é o quê? Pecado. A Bíblia diz que é aquele que acrescentar uma vírgula. Será do quê? É mentiroso, é anátema. Você não pode acrescentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula, muito menos interpretar em função própria, em benefício próprio. Eu vou pegar esse texto da Bíblia e vou interpretar como eu quero, porque eu gosto, né? Então eu boto do meu jeito. Arranca a folha da Bíblia e cria uma Bíblia nova. Vamos lá? Prostituição cultural mencionada na Bíblia, aquelas prostituição antiga. Ah, mas a Bíblia diz que quem casou com a prostituta? Oséias. Mas a Bíblia diz que Oséias casou com a prostituta, mas houve um propósito. Quem pega o texto sem contexto, ele arruma um pretexto para pecar, para heresia. É Bíblia, está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Oséias casou com uma prostituta para simbolizar a purificação da igreja, da noiva de Cristo. Ele casou com ela 2 vezes. Ainda casou 2 vezes, ela ainda comprou o pecado. Não é para eu sair me prostituindo. Ah, mas Oséias foi, por que eu não vou? É distorção da Bíblia. Outro, ritual sexual em prática de ocultismo. Isso é horrível. É quando tem lá as manifestações demoníacas, e nesses lugares de manifestações demoníacas tem as práticas sexuais. É usada para isso. Estou falando grego, irmão. Vocês estão entendendo? Amém. Próximo. Pactos sexuais espirituais. Existe isso? Existe. A pactuação. Quando dentro lá dos rituais, a pessoa oferece o seu corpo e tem os relacionamentos só possessos, endemoniados. Eu conheci uma pessoa que quando teve a libertação, assim, né? A libertação, ficou livre da magia, né? Ele revelou para nós que ele só tinha relação sexual com a esposa quando ela estava incorporada com o demônio.
Ele não tinha relação com ela quando ela estava limpa, normal. Porque foi feita uma oferta. Ela ofertou um boi para a vida dele. Um boi. Ainda comprou com o dinheiro dele. O cartão dele. E ela deu aquele boi em favor da vida dele. Só que quando ela caiu, que ela quebrou a perna, mas era uma cura. Era tipo, né? E, nossa, eu nem sabia disso. Obrigada. Aí ela quebrou a perna. A pessoa quebrou a perna. Quando ela quebrou a perna, ela não pôde renovar o encanto. Porque diz o quê? Que o encantamento que foi feito, ele tem que ser renovado de 7 em 7 anos. Obrigada, a irmã está me deixando mentir. É isso mesmo, de 7 em 7 anos. Só que está com a perna quebrada, ele não quer. Porque ele não quer cavalo manco. Ou seja, ele não quer um sacrifício de alguém que está torto. Quando ela não renovou, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele acordou. Acordou do encantamento. Quer falar? Você tem experiência. Não, ele fazia um casamento comigo. Eu consegui me separar com 20 anos. Olha só. 21 anos. Isso é real, irmão. Eu estou contando uma história aqui, é a história do meu irmão. Tá? Não foi ninguém que me contou. Não é teu pai, não, tá? É teu outro filho. É do meu irmão. Então, isso acontece. Quando ele quebrou o encantamento, ele falou assim, irmão, eu estava vivendo ali aquela vida de encantamento. Só que meu irmão era casado, tinha 2 filhos, 3 filhos, um morreu, ele não ficou. Por quê? Porque as trevas, ela vem para quê? Para tirar a nossa paz. Meu irmão foi criado na igreja, irmão. Ele trocou a bênção para comer a comida lá. E quando caiu o encantamento, ele falou assim, eu estava aprisionado. E a pessoa só vai enxergar depois. Olha o exemplo da irmã. 21 anos vivendo sob encantamento. Isso acontece? Eu estou mentindo? Está acontecendo. Então, você não fica achando que é historinha, porque não é, né? Quem chamou? A Carlos, antes de meu marido, que ele tinha uma entidade, uma pombagira, que eu dava com ele, entendeu? E ele só tinha relação comigo quando essa pombagira estava em mim. E essa pombagira, ela chamava ele na madrugada. E essa pombagira, como eu tinha outros namorados além dele, essa pombagira, ela revelou para ele que tinha uma foto de um outro homem dentro da minha. Tá, gente? É por conta das crianças, tá? De outro homem dentro da minha agenda. Tá ouvindo aí? E esse homem, ele me bateu. Ele quase me jogou por uma escada. E quando ele morreu. Eu conheci meu marido. Tempos depois eu soube que ele morreu. Olha só, a gente conhece a vida da Ana Paula. É real. Essa mesma escada, caiu dessa mesma escada. E ele agonizou até morrer dessa mesma escada. E a pessoa brinca de ser cristã, né? O diabo não brinca de ser diabo. Ele é. E esse morto, pastora, às vezes vem no meu sonho. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Porta aí para depois do Amém, amém. Glória a Deus. Eu conheço a vida da Ana Paula. A Ana Paula passou pelo processo de libertação, mas ela foi discipulada. Ela teve uma discipuladora que caminhou com ela, ajudou ela, porque viver uma vida que ela viveu e está em pé hoje é muito difícil. Então, às vezes, você está precisando caminhar com alguém, irmão.
Desse grupo vai nascer discipuladores. Vai ter gente que vai se converter nas células, nas casas durante a semana. Tem gente que se converte quinta-feira da colisão. Cadê os discipuladores? Que não está liberto para discipular. Não senta para aprender. Tem que sentar para aprender, para saber. Tinha coisa aqui que eu não sabia. Olha que eu estudo pra caramba. O que ela falou aqui, eu não sabia. E eu não tenho vergonha de dizer quando eu não sei, não. Não tenho vergonha. Porque quando a gente não sabe... Sim, eu entendo. A gente tem que aprender. Ela confirmou o que eu falei dos pactos que o marido dela fazia. Ele fazia essas operações. Para isso aí dar certo, tem que ser o dinheiro da pessoa. É, do dinheiro da pessoa. Nossa, isso é horrível. Oi, meu amor. Vamos lá. Pactos sexuais espirituais, vínculos espirituais de parceiros sexuais. Como evitar? Vamos lá? Como evitar? Passou. Como evitar? Primeiro tópico. O que eu tenho que fazer? Fugir. O que eu tenho que fazer? Fugir. Fugir da imoralidade. Fugir. Segundo tópico. Resistir. A Bíblia diz o quê? Resistir ao e ele fugirá. Não fica brincando com o seu corpo, com a sua mente, não. Se você não consegue, foge. Foge. Porque senão você vai cair. Vai cair na prostituição, vai cair na lascívia, vai cair em tudo. Próximo. Buscar Deus. Eu preciso buscar a Deus. Quantos aqui vêm os cultos de quinta-feira? Não vem, tem que vir, irmãos. É culto da tua igreja. Ah, mas eu não concordo. O problema é seu, tem que vir. Não tem opção. Você tem que frequentar a igreja. Se você vem e falta 10, você não está se alimentando. O alimento vem do campo. Ah, mas a palavra... Deus é que te alimenta. Você vem na igreja, é por causa de Deus, não por conta das pessoas. Se as pessoas não te agradam, vai para o Pai. Dobra o joelho. É isso que a gente tem que fazer. É buscar ao Senhor. Resistir e buscar. Resistir e buscar. Porque o Senhor vai nos acrescentando diariamente. Amém? Próximo. Viver no Espírito. Como é que eu vivo no Espírito? Eu sou carne. Como é que eu vou viver no Espírito? Não satisfazendo os desejos. Muito bem, não satisfazendo os desejos da carne. Se eu tenho a natureza mundana, a natureza pecaminosa, a natureza espiritual, se eu acordo, dou comida para a natural, quem é que fica forte da dificuldade? A natural. Se você acorda, vê uma televisão de sanguinários, se você vê filmes pornográficos, se você só vê filmes de violência, violência é pecado, irmão. Você vê um filme, né, normal, mas vê diariamente, todo dia, só sangue, só derramado de sangue. Como é que tu acha que tua mente fica? Fora a sala, né, filho? A sala fica cheia de poeira, né, de tanto tiro, bala metida, um tiroteio, depois você vai ter que varrer. Mas a sua mente fica tranquila. Aí quando você tem um problema, você fica assim, eu não entendo, eu não consigo ser espiritual. Como você não busca? O que acorda às 5 horas da manhã para orar? Marília. O que acorda às 3 horas da manhã para orar? Quem que ora meia-noite? Quem que dobra o joelho? Quem que ora sentado mesmo, deitado, mas ora? Quem ora tomando banho? Quem ora no metrô? Quem ora no ônibus? Disciplina. Próximo. Procurando a ajuda de um conselheiro. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Só que quando o conselheiro vem e fala para você assim, você está errado, você não pode viver nessa prática. Você fala assim, não vou mais não. Eu não gostei desse conselheiro, está falando besteira. Né? É um conselho que não é bom. Eu quero transar com aquela garota, mas o conselheiro disse que eu não posso, que eu tenho que me abster, então eu não quero mais. Então... E uma coisa que tem que ser observada é que quando
se tem um confronto, quando alguém confronta você com a palavra, você toma como afronta. Aí se afasta. É. Opa, mexe aqui não. Não concordei com o que você falou. Porque ser confrontado é diferente de afrontado. É. Então, a gente acaba abrindo mão por conta de, na interpretação, por conta da interpretação que deu errado. Aí vai dar errado. Repete do confrontado. O cara, ele está sendo confrontado na palavra. Sim ou não? Tá bem? A Bíblia diz assim, ó, não peque, porque se vocês pecarem, vocês vão morrer. Fica embora, não Olha vai. o que aconteceu com o irmão que foi ler a Bíblia. Hugo, acredito o nome, viu? Luísa, Regina, Sérgio. Não esquece. Gente, vamos ficar de pé. Você vai orar. E aí, ele foi ler a Bíblia, aleatoriamente, e lá estava escrito, e foi Judas de Fortaça. O que isso tem a ver comigo? Perguntou ele para Deus. Aí ele fechou a Bíblia e falou assim, não, agora Deus vai me dar um texto maneiro. Ele abre a Bíblia e está escrito, vai tudo e faz o mundo. Então nós temos que ter cuidado quando nós buscarmos ao Senhor, sentar, como a Sandra falou, em certa ocasião, eu puxou uma cadeira e falei, Espírito de Deus, senta aqui. E ó, terra aqui. Pedi ao Senhor, Senhor, me dá um texto aqui. Eu estou passando por essa situação e o Senhor sabe qual é a situação. Me dá uma palavra de ajuda. Quando você ler a Bíblia, você vai ter exatamente aquilo Amém. que Deus quer para você. Amém, eu creio, irmãos. Vamos só fechar. Pedir para você ficar de pé, vai ficar de pé mesmo, tá? Eu vou pedir alguém que esteja sozinho, que possa ficar com as crianças lá dentro, ok? Para a gente orar. A gente vai anunciar cada um. Não vou colocar você no constrangimento, nem nada. Eu vou pedir ao Diácono Tarcísio que fique na cobertura ali atrás, Marília. o Luiz, que já Maria, está ligado, já sabe, e a Marita. Os demais ficam, tá? Acho que visto lá para o Vitor também, pode correr, gente. Quem puder levar as crianças lá para dentro, por favor, Gabriel, ajuda aí. vai Já foi? Gabriel vai levar. Calma. Cadê o controle para passar? Gente, ali para fechar. Relações homossexuais, relação sexual fora da aliança conjugal. Isso é pecado, irmão. Outro, rejeição da aliança matrimonial. O que é isso? Eu rejeito o meu compromisso. Preste atenção, irmão, isso é sério. Eu rejeito o meu compromisso. Aliança é compromisso. Quando eu paro de usar minha aliança, eu estou dizendo para o mundo que eu estou descomprometido. Não tenho compromisso com ninguém. Vulnerável. Preste atenção, irmão. Isso é sério, irmão. Isso é sério. Então, se você tem compromisso com alguém, você está aliançado com esse alguém. Se a tua aliança está na gaveta, bota no usar, vai usar. Tá? Outro, troca de parceiros. Tocando toda hora. Eu tenho que, irmãos, dar um basta nisso, porque o Senhor tem o que é melhor para você. Não pode ficar escolhendo. O que Deus quer para a sua vida? Deus não é santo casamenteiro, não. Ele une propósitos. Deus tem propósito. Se eu tivesse que falar para você que eu não estaria com o pastor Vasmin hoje, eu não estaria, se fosse da minha vontade. Mas Deus tem um propósito no nosso casamento. Sabe por quê? Porque nós não teríamos autoridade para estar aqui se nós não tivéssemos bem no nosso casamento. No nosso relacionamento. Então, Deus vai dar autoridade aonde você vencer. Você tem experiência de falar para um dependente químico que você venceu a droga. E essa autoridade o Senhor te deu. Se você vencer os pecados, não porque a pastora está falando, mas porque vocês entenderam o pecado, você vencerá em Jesus. Entenderam, sim ou não? Vamos lá. Sim, sim ou não? Entenderam? Próximo. Orgia, irmãos. Em nome de Jesus. Vai ter uma pessoa que vai te dizer que não tem nada a ver. Mas o que tem? Essa igreja é bitolada. Próximo. Erotização do corpo. Fazer com que o seu próprio corpo se torne um objeto erótico. Pode passar.
Pode passar, meu amor. Manipulação sexual, chantagem sexual, dominação sexual, uso do sexo para controle emocional, exploração sexual. Isso é pecado. A mulher gosta de fazer isso, gente. Se você não me der isso, eu não faço, não tenho relação. Isso o mundo ensina, mas isso é pecado. Assim que eu casei, que nós casamos, uma pessoa veio me ensinar. Vem cá, que eu vou te ensinar, menina. Eu me ensinar o quê? Me ensinar a fazer amor. Olha só, você não tem televisão a cores, né? Mas se você quiser uma televisão a cores, você fala para ele que você vai dar a retaguarda. Todo mundo entendeu? E você vai ganhar a televisão. Eu ganhei a televisão a cores assim. Não, pessoa. A pessoa falou, não fui eu. A pessoa falou. Vai ficar sem televisão. Você não pode se dobrar ao que o mundo está te ensinando, a menos que queira viver uma vida parada espiritual. Seu casamento não desanda, a sua vida não cresce, você está sempre na mesmice, sempre na mesmice. Você tem que dizer não. Já falamos isso aqui, vamos lá no próximo, para acabar, irmãos. Perdão, irmão. Você me desculpa. Mas você tem que liberar perdão. Você não pode carregar pessoas nos seus ombros, irmão. Eu acho que de todos esse aí eu não faço. Você orar e falar, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Agora, liberar a pessoa que você te machucou, te feriu, te fez estar numa vida pecaminosa, é muito difícil. É só pelo Espírito Santo de Deus. Você sozinho, você não consegue. É você se dobrar e falar, Senhor, eu não quero mais viver presa a esse sentimento, a essa pessoa que só me tratou mal. Senhor, leva como se eu quiser. Mas eu vou liberar em nome de Jesus. Também não pensa que amanhã você vai estar bem, não, porque você vai lembrar de novo. Mas todas as vezes você vai falar, eu já liberei, tá? Não vem, não. Já te liberei. Já te perdoei, chega. Você é passado na minha vida. Oração por cura das emoções. Quais são os seus vestibulares? Acompanhamento, estudo bíblico, prestação de conta. Prestação de conta. Você tem que prestar conta, sim. Porque se você tem uma dependência, você tem que ter alguém para te controlar e te ajudar. Aí eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente presta conta aos nossos pastores presidentes. A gente saiu domingo de manhã, a gente não estava na igreja. Pastor Barney ligou, pastor Léo, nós não estaremos na igreja por isso e por isso. Ah, mas vocês são bobos. Não, a gente presta conta. É isso que é o correto. Às vezes alguém me liga e fala, pastora Sandra, nós não vamos à igreja por isso. Amém, irmãos. Amém. Prestar conta faz parte de uma prevenção ao pecado. Uma prevenção. Amém? Já nem passou, né? Disciplina espiritual. Ler e orar. O último, irmão. Vai lá, o último. Renunciar pode ser difícil, mas às vezes é preciso abrir mão para conquistar algo ainda maior. Você está disposto? Você está disposto? Amém? A gente acaba hoje o ensino de renúncia no pecado sexual. Mas não pensa que vai parar, não. Talvez você vai ter que parar para sentar, para conversar, talvez se expor, colocar para fora, coisa que você não vai fazer hoje, que não é lugar para isso, não é momento para isso. Mas eu quero te confrontar, eu quero te estimular, eu quero levar você a sair do marasmo e avançar. Avançar. Para quando você orar por alguém, você ver aquela pessoa sendo transformada. Para quando você colocar a mão em alguém para orar, aquela pessoa realmente ser curada. Porque todas as mazelas você já colocou para fora. Amém? Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você ficasse de pé. Mesmo que você esteja com seu joelho doendo, com as suas pernas doendo. Pastor, eu não vou orar. Não tem problema. Aí é você e Deus. Amém? Eu vou conduzir você em oração. E você vai repetir a oração. Só que vai ter coisas que você vai precisar no privado. Né? Porque não vai ser tudo hoje. Porque não tem como. Primeiro. Segundo, não cruze os seus braços.
não fique distraído, não cruze os dedinhos, tá? Fica com as mãozinhas o mais soltinha possível que você puder. Mas, pastor, eu já fiz isso uma vez. É só por precaução. Só um negócio que tá me incomodando ali. Amém? Eu não vou demorar, não. Eu fui casado 20 anos. Queridos que estão em casa, todo 20 dia, anos. tá? Eu fui traído várias vezes no meu casamento, que depois eu descobri. Fui casado com uma pessoa durante 20 anos. Essa pessoa trabalhou numa grande empresa, lá no centro da cidade, e ela se envolveu com o gerente, depois se envolveu com outras pessoas. Enquanto eu não liberei perdão, tá, Ciro? Não liberei o perdão, a minha vida não andou. E sabe que para o homem